Estamos aqui para receber nosso convidado dessa noite. Tudo bem? Uma alegria, Alisson, te receber aqui. Não conseguindo te ouvir, Renato. Não? Melhorou? Consegues me ouvir? Opa, agora sim, peraí. Consigo. O fone tinha caído aqui. Eu não coloquei o fone, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá, então tá bom. Boa noite, Alisson e o Natan, né? Boa noite, Renata. Natan já está aqui pronto também, já postos. Agradecemos aí também a Fabiana, né? Colega da pós, onde o Alisson é nosso professor. Final de semana tem aula. Você pensa que E hoje, né, nós estamos aqui porque eu fiz um convite ao Alisson para ele estar comentando um pouquinho para nós sobre a importância da logoterapia no século XXI. Não pode mexer no fio, não. Nós sabemos que o Frankl, ele viveu no século XX. Todo o período que ele esteve vivo foi durante o século XX. E a partir de agora, a gente vivendo nesse século com novas demandas, a gente sabe que ainda a logoterapia ela é muito fundamental. E também, né, Alisson, gostaríamos de ouvir um pouquinho de ti a respeito dos campos de atuação da logoterapia nesse tema. Tá? Então, o Alisson, ele é doutor, né, em psicologia clínica, ele tem mestrado em ciências da religião, fez a sua formação, concluiu em 2010 em psicologia e também é especialista em logoterapia, diretor da Unilife, onde atualmente eu faço a pós, e ele está concluindo, né, o seu tempo de presidente da BLAI agora em dezembro. Contagem regressiva. Que é a Associação Brasileira de Logoterapia. Então, ele é uma pessoa muito capacitada para estar falando para nós esta noite a respeito da logoterapia. Deixo bem à vontade, Alisson, para te comentar um pouquinho e trazer suas contribuições para nós a respeito da logoterapia. Bom, boa noite, primeiramente, Renata. É uma alegria poder dividir aqui esse espaço com você, né? Ver também aqui alguns... Não mexe no fio, filho, por favor. De ver também alguns colegas nossos da especialização, a Andréia, a Marta, a Raquel, o Wagner, enfim, Fabiana, tanta gente, né? A Eneida também entrou. É sempre uma grande alegria também poder falar sobre a logoterapia, né? Especialmente agora nessa reta final de ano. Eu acho que final de ano é um tempo que nós paramos para pensar um pouco mais sobre a vida, né? Vai chegando próximo aí as datas de final de ano, Natal, Ano Novo, e geralmente as pessoas nesse período estão aí mais reflexivas sobre o ano que passou, sobre o ano que está por vir, e nada melhor do que nós refletirmos também tudo isso à luz da logoterapia e análise existencial, né? À luz de uma teoria realmente muito contemporânea. Eu costumo dizer que o pensamento de Frankl, ele é, talvez, dentro da psicologia, o pensamento mais contemporâneo, né? Frankl nos traz uma proposta teórica que responde de maneira muito, muito direta, muito eficaz às demandas do homem moderno, né? A nossa sociedade pós-moderna. Então, realmente, eu me sinto muito feliz, né, de poder dividir esse espaço aqui com você e com alguns colegas nossos também. E eu poderia começar dizendo o seguinte, Renato, olha, se a gente for parar para olhar um pouquinho para trás, que ano foi esse, né? Esse foi um ano muito difícil, um ano de muitas lutas, um ano de muitas dificuldades. Ninguém imaginou que nós passaríamos um ano inteiro de pandemia, não é? Eu lembro que quando se começou a divulgar aí a questão do coronavírus lá na China, para nós era algo completamente distante, né? Algo que dificilmente iria nos atingir. Mas, de certa forma, esse vírus, ele
impactou todo o mundo, ele nos afetou, né, de maneira indiscriminada. Afetou aqueles que estão, né, em situação de vulnerabilidade, mas afetou também aqueles que estão na elite. Então, de alguma maneira, todos nós fomos afetados por esse período de pandemia, né? Eu acho que a primeira reflexão que a gente poderia fazer à luz da logoterapia, olhar para esse tempo de pandemia, é mais do que nunca resgatar a visão positiva que o Frankl traz sobre a vida, né? Frankl, ele é conhecido também como fenomenólogo da esperança. E esse termo, ele é muito sugestivo para aquilo que ele apresenta na sua teoria. Frankl... Eu não sei, acho que ele vai perto. Leve para a mamãe, por favor. Desculpa, gente. Frankl, ele vai realmente, né, nos trazer uma grande mensagem de esperança em um tempo de crise. Esperança porque ele nos dá essa proposta, né, de que a vida preserva o seu sentido em toda e qualquer situação. Então, é um tempo que nós temos visto, por exemplo, aquilo que dentro da logoterapia nós chamamos de tríade trágica, né, que é o sofrimento, a culpa e a morte. E quantas pessoas sofrendo, né, nesse período de pandemia? Enfim, algumas pesquisas recentes, né, têm apontado já que o índice, né, de transtornos como ansiedade, depressão, tem aumentado significativamente nesse período de pandemia. Outra pesquisa recente apontou que o consumo de antidepressivos e ansiolíticos também aumentou de maneira assim, significativa, né? Então isso tem mostrado que de alguma forma as pessoas têm sido muito afetadas com tudo isso que nós temos vivido. Com todo esse período de quarentena, de isolamento social, desemprego, por exemplo, a vivência do luto também. Nós, da especialização, né, tivemos uma perda muito significativa recentemente de um dos nossos professores do nosso curso, o professor Aloísio. Então, veja, todos nós temos, de alguma forma, vivido tudo isso que o Frankl apresenta em sua teoria, né? E muito mais do que falar sobre a tríade trágica, do que sobre o sofrimento, a culpa e a morte. Ele olha para esses fenômenos humanos com um olhar, acima de tudo, positivo. Então ele vai olhar para o sofrimento e vai compreender que todo sofrimento também tem o seu sentido, né? Ele vai dizer, olha, se a vida tem sentido, o sofrimento também o terá, né? Então isso resgata em nós, sabe, Renata, essa mensagem de esperança de que, por mais doloroso que seja o momento que temos vivido, por mais difícil que seja enfrentar situações adversas, situações traumáticas, situações realmente assim muito complexas, como muitos de nós temos vivido nesse período de pandemia, eu acho que nós podemos resgatar essa esperança de que tudo tem um propósito, né? De que todas as coisas acontecem não por acaso, como fruto do acaso, mas existe uma razão de ser. E Frankl nos traz essa esperança de que a vida preserva o seu sentido em toda e qualquer circunstância. Ele fala também sobre o luto, né, sobre a morte, como nós temos visto nesse período também. Esse ano é um ano de muitas perdas, né, um ano que muitas pessoas se foram, muitas pessoas próximas ou conhecidas, enfim. Todos nós, de alguma maneira, conhecemos alguém que faleceu. E, de alguma forma, Frankl vai nos trazer também, né, essa profunda reflexão sobre a morte. A morte não enquanto algo que anula o sentido da vida, ao contrário, né, ao nos depararmos com a nossa finitude. Isso nos leva, acima de tudo, a uma profunda reflexão sobre a nossa própria responsabilidade, sobre aquilo que nós temos feito da nossa própria vida. Então a gente pode olhar para aquilo que nós vivemos nesse ano de 2020, né? Olhar que foi um ano muito difícil, mas acima de tudo, que nós também pudemos enfrentar com bravura as nossas adversidades, e nós também pudemos ao longo desse ano, né, transformar grandes tragédias, como foi esse tempo de pandemia, em também realizações, né? Você falou da Ablai, esse foi um ano em que a Ablai assim, teve um crescimento muito especial, né? E foi um ano que nós, de alguma maneira, aproveitamos muito a pandemia para levar às pessoas uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovo,
para compartilhar com as pessoas o pensamento de Viktor Frankl, né? Então, acho que Frankl nos deixa esse legado também, não apenas com a sua teoria, mas com a sua vida. Afinal de contas, ele foi sobrevivente de 4 campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então, foi alguém que sabia o que era sofrimento, né? E nós podemos nos apropriar do discurso dele, quando ele diz sim à vida, apesar de tudo, né? Dizer sim à vida, apesar de tudo, é isso. É, antes de mais nada, uma escolha pessoal. É o uso da minha liberdade individual. De eu tomar uma posição, de eu adotar uma atitude positiva perante as circunstâncias que a vida me apresenta. Por mais trágicas que sejam essas circunstâncias, né? E isso nos leva, Renata, mesmo em situações adversas, a nós encontrarmos uma razão para viver, encontrarmos sentido, a nós utilizarmos da nossa resiliência para, de alguma maneira, também nós deixarmos o nosso legado nesse mundo, né? Eu estava ainda hoje à tarde, enfim, organizando alguns materiais e eu publiquei no YouTube da Unilife a homenagem que nós fizemos ao professor Aloísio, né, no dia do seu falecimento. E eu estava ouvindo o discurso da Aura. A Aura é uma das nossas alunas da 2ª turma da especialização EAD. E a Aura falava justamente sobre a aula dele, a última aula dele. E quando ele falava sobre a perspectiva da morte, né? E que ela compartilhou o discurso dele, dizendo assim, olha, no dia que eu for, eu vou estar tranquilo, porque eu fiz aquilo que eu poderia ter feito. E Frankl nos deixa, sabe, esse profundo confronto com a nossa própria responsabilidade, Renata, de que nós não podemos usar como argumento, né, a ideia de que, poxa, mas eu estou sendo determinado por tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Ele nos traz essa mensagem também de confronto com a nossa própria responsabilidade, de que nós não somos totalmente determinados por fatores externos, né? Sejam fatores sociais, culturais, ou sejam fatores internos também. Porque há em cada ser humano essa dimensão de liberdade, que permite, aqui eu vou usar uma frase dele, né? Que permite até o último suspiro configurar a sua vida de modo que tenha sentido, né? É essa liberdade que nos permite batalhar, lutar, nos permite agir de maneira contrária àquilo que são os estímulos que a vida nos apresenta, aquilo que são as circunstâncias, por exemplo, que a vida nos apresenta, né? Então, muita gente tem vivido um momento difícil de perda de emprego, de perda de parentes, de familiares, de, enfim, tantas circunstâncias adversas, né? Mas é um tempo também que nós temos visto tantas pessoas que têm sobrepujado o seu próprio sofrimento e têm transformado a sua dor em um triunfo pessoal. Então, Frankl nos traz essa mensagem de esperança, né? De que se nós tivemos um ano de 2020 difícil, e não foi um ano fácil, realmente, mas ainda assim nós podemos nos utilizar dessa liberdade, assumir a responsabilidade perante a construção do nosso próprio ser, de maneira que nós possamos construir o mais belo monumento da nossa própria história, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que a gente poderia iniciar nosso bate-papo de hoje falando um pouquinho sobre isso. Esse ano 2020 foi um ano difícil demais, porém, foi um ano também que nós podemos enxergar tantas pessoas, né, triunfando em meio às adversidades. E eu posso dizer pessoalmente falando agora, né, esse realmente foi um ano muito difícil para nós. Pensando, por exemplo, na Unilife, foi um ano que nós sofremos muito com a pandemia, né? Por exemplo, nós tínhamos a nossa sala aqui em João Pessoa e com a pandemia tivemos que entregar a nossa sala. Nossa, e nossa sala era o nosso xodó, assim, sabe? Era o nosso cantinho, vamos assim dizer. E nós precisamos entregar, né? E foi difícil, não foi fácil, né? Quando eu entreguei a chave, eu não entreguei sorrindo, dando pulos de alegria. Foi muito difícil. Mas foi um ano também que nós usamos da nossa criatividade, foi um ano que nós, de alguma maneira, né, usamos os valores que Frankl nos apresenta. Né? Frankl vai apresentar que o homem pode encontrar sentido por meio de 3 caminhos, vamos assim dizer. São os valores de criação, de experiência e de atitude. Então foi um ano que nós nos utilizamos muito desses valores, né?
E me lembra muito uma frase do Frankl, muito bonita, né? Ele diz assim, olha, quando a circunstância é boa, você deve desfrutar. E ele remete isso fazendo paralelo aos valores vivenciais, né? Então, mais do que nunca, acho que esse foi um ano que a gente precisou aproveitar realmente as oportunidades que nós tivemos de vivenciar esses valores, por exemplo, como estar mais próximo da nossa família, né? Como, de alguma maneira, estar mais sensível, né? Estar mais ali atento, né? Àquilo que acontece ao nosso redor, de alguma maneira nos permitirmos também, né? Ser afetados não apenas pelas tragédias da vida, mas por aquilo que a vida tem de bom e de belo, né? Então foi um tempo que nós fomos obrigados a estarmos mais em casa, então consequentemente nós precisamos muitas vezes reaprender a conviver em família, né? E é algo interessante porque a gente tem visto nesse período de pandemia o número de divórcio aí crescendo também. E ele diz, olha, se a circunstância é boa, então desfrute dessa circunstância. E esse é um grande legado que ele nos deixa, né? Ele nos traz esse alerta, olha, aproveite as oportunidades de viver aquilo que você tem, né, de possibilidade de realização. Seja a sua família, os seus amigos, né, seja, por exemplo, contemplar a natureza, contemplar a cultura, a arte, tudo isso são valores vivenciais, né? E ele diz, olha, se a circunstância não é boa, transforme essa circunstância. Que aí ele remete aos valores criativos, né? E esse foi um tempo que eu também pude me aproveitar muito desses valores. A gente teve que se reinventar. Eu até brinquei em uma das nossas lives da Ablai, né, de que eu nunca, enfim, não tinha rede social e eu tinha uma grande, assim, aversão, barreira, né, com relação à rede social, porque eu via que, na verdade, as pessoas entravam nas redes sociais e terminavam ficando ali, de certa forma, dependentes daquelas redes sociais, né? Elas começavam a viver uma vida que muitas vezes não condizia, né? Uma vida que não condizia com aquilo que realmente era a realidade. Eu disse, olha, eu não quero isso para a minha vida, né? Mas nesse período de pandemia eu me vi realmente assim desafiado a entrar nesse mundo digital. Mas não para entrar e ser apenas mais um, né? Ser ali, de repente, gastar o tempo da minha vida dedicando a olhar a vida dos outros. Mas eu me permiti entrar nesse mundo digital também como uma possibilidade de trazer também mensagens de esperança para as pessoas, né? E foi por isso também que eu aceitei o seu convite de estar aqui. Mas assim, então o Frankl nos traz, né? Quando a circunstância é boa, vivencie ao máximo essa circunstância. Quando ela não é boa, transforme. Então isso use os seus valores criativos, né? Do trabalho, enfim. Então, tudo aquilo que nós podemos ofertar ao mundo. E ele traz também, né? Porém, em última instância, quando nós não podemos transformar uma circunstância, nós somos desafiados a sermos transformados, a transformarmos a nós mesmos. Eu acho que esse é o grande desafio desse tempo de pandemia, viu, Renata? É realmente refletir se nós vamos sair melhores do que quando começamos, se nós vamos terminar essa pandemia melhores do que quando nós começamos. Diferente é fato, nós vamos terminar diferente. Afinal de contas, nós nunca somos os mesmos, né? Tem um filósofo chamado Heráclito que ele diz assim, olha, tem uma frase muito conhecida dele, o homem não pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo. E realmente nós nunca somos os mesmos, nós estamos sempre em processo de mudança. Mas a grande reflexão que eu acho que a gente precisa fazer nesse ano de 2020 é não apenas sobre o que nós vivemos, mas acima de tudo também sobre quem nós devemos ser e quem nós estamos sendo. Eu gosto muito do Frankl porque ele nos traz sempre esse confronto não apenas com o futuro ou com o passado, mas acima de tudo com o aqui e agora, né? Então ele diz assim, olha, eu sou sendo. O que é que eu quero dizer com isso, né? O meu ser, ele se constrói sendo, ele se constrói dia após dia através das minhas escolhas. Então meu grande desafio é realmente de poder construir o mais belo monumento da minha própria história, entre outras palavras, é de usar com responsabilidade a minha liberdade. É de refletir se tudo aquilo que eu vivi nesse ano de 2020, de alguma maneira me transformou em um ser humano melhor,
ou simplesmente alimentou a minha amargura, alimentou, sabe, o meu rancor, alimentou a minha indiferença. Então a gente precisa refletir muito sobre isso, né? Porque a gente tem visto aí as propagandas de que o mundo não será mais o mesmo, mas será realmente, né? O ser humano ele sofre de uma amnésia muito facilmente, né? Ele facilmente esquece daquilo que vive, daquilo que passa, e muitas vezes ele termina resgatando antigos hábitos, antigas atitudes, e muitas vezes atitudes que ele outrora diria, não, isso aí eu não vou mais fazer, eu não quero mais. Então a gente precisa realmente refletir, sabe, Renata? Esse tempo de pandemia, não apenas tudo aquilo que aconteceu, mas eu acho, acima de tudo, quem eu devo ser a partir disso, né? A partir de tudo aquilo que eu vivi, né? Não apenas quem eu posso ser, mas quem eu devo ser, o que a vida me chama para ser, né? Então acho que essa é uma primeira reflexão que a gente poderia começar fazendo, né? Falando sobre a importância de Frankl para os tempos atuais. Exato. E uma das questões, né, Alisson, que tu falou a respeito desse tempo de pandemia, onde muitas pessoas perderam seus trabalhos, e era o que dava sentido para a vida delas, né? E a questão dos valores, que tu já até comentou um pouquinho, que era o que eu iria pedir para te falar, a importância desses valores, principalmente os valores criativos de cada pessoa ressignificar a sua vida no sentido de olhar para o futuro, de que muitas profissões realmente não vão existir no futuro, diante desse mundo que está evoluindo, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam também que talvez o que elas faziam até um determinado momento era o que dava sentido, mas a vida delas não acabou. Então, a gente até vê muitas pessoas que quando se aposentam, né, entram em estados depressivos, e o quanto a logoterapia pode ajudar a trabalhar essas questões existenciais, né, de resgate de sentido. E nesse século agora, né, o século XXI, a modernidade, então muitas coisas estão mudando, e a gente, por viver numa sociedade ainda muito consumista, muito focada no vamos viver a vida sem pensar no amanhã, às vezes não se leva muito a sério essa questão da responsabilidade, né, que o Frankl trabalhava muito dentro da logoterapia, que nós somos livres, mas responsáveis. E as pessoas, assim, nesse momento, nesse tempo agora, o que elas mais vão precisar, eu vejo, assim, é desses valores criativos que todos nós temos. Às vezes está lá escondidinho, a gente ainda não colocou em prática, mas como tu mesmo pontuou, na tua vida houve essa mudança esse ano, tu voltou para as redes, isso aconteceu comigo também, né? Eu estava totalmente fora, até foi através de uma dessas tuas lives, como das postagens de esperança, que eu acabei conhecendo a Unilife, podendo fazer a pós também em logoterapia, que eu queria já há muito tempo. Então eu vejo que são questões que a gente precisa também, assim, entender o tempo de que como as coisas estão acontecendo, e a gente dar um sentido para a nossa vida e não ficar preso ao que passou, porque senão, né, a pessoa realmente entra num estado profundo de depressão, que pode algumas vezes levar até o suicídio. E, em base nisso, eu gostaria até de pedir para te comentar um pouquinho a respeito de um projeto que vocês têm, né, da Unilife, que é o Escolho Viver, que eu me encantei quando eu ouvi. Eu queria que tu comentasse também um pouquinho, né, desse projeto, como ele começou, porque é um resgate da vida, né? Isso, né? Frankl, ele vai falar sobre o vazio existencial, né? E, sem dúvidas, o vazio existencial é um fenômeno muito presente, né, na nossa sociedade atual. Eu tenho percebido na minha prática clínica mais do que nunca. As pessoas, elas não chegam assim com queixas, né? Muitas vezes, um exemplo, o Frankl tem uma frase muito legal, ele diz assim, olha, as pessoas não se queixam hoje como faziam no tempo de Freud e Adler,
de uma frustração sexual ou de um complexo de inferioridade, mas elas se queixam de um sentimento de inutilidade da própria vida, de um vazio existencial que se manifesta por meio do tédio, da apatia, da indiferença, da ociosidade, enfim. E isso realmente é muito real, Renata. Eu acho que, não sei se nós temos aqui muitos psicólogos nos assistindo, mas pelo menos na minha prática eu tenho percebido o quanto as pessoas, ainda que muitas vezes cheguem na clínica, por exemplo, já com o seu diagnóstico fechado, doutor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas via de regra, quando a gente vai investigar um pouquinho mais, a gente começa a perceber que em algum momento essa pessoa começou a perder o sentido da vida, começou a viver um profundo vazio existencial. E eu acho que é importante, antes mesmo de falar do Escolha Viver, a gente fazer uma pequena reflexão sobre isso, né? Veja, eu falei há pouco que o número, né, o índice de consumo de antidepressivos e ansiolíticos tem aumentado assim exponencialmente nesse período de pandemia. Isso me leva muito a refletir, né, porque nós temos vivido um tempo onde as pessoas têm buscado anestesiar a própria consciência. E isso é muito triste, né? Porque no lugar de eu encarar a realidade da minha vida, é mais fácil eu conseguir uma receita com um colega, ir lá e comprar uma medicação do que ter que me deparar, né, com a realidade da minha própria vida. Porque muitas vezes a realidade dessa vida é muito dolorosa. A realidade dessa vida é aceitar aquilo que eu não quero ser, né? Mas que no fundo é quem eu sou. Veja que coisa interessante. Então acho que esse é um grande reflexo das redes sociais. Para mim, é a pior das fake news. Porque a fake news não para enganar os de fora, que é muito fácil nós enganarmos nas redes sociais quem está longe, né? Mas eu acho que esse é o reflexo da nossa sociedade também. As pessoas estão tentando enganar a elas mesmas. E esse é o grande problema, porque por mais que a gente tente, a nossa consciência ela nos alerta de que algo não vai bem. E por mais que a gente tente anestesiar a própria consciência, seja de que forma for, seja com medicações, seja com substâncias psicoativas, enfim. No fundo, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, quando passa o efeito da droga, quando passa o efeito da medicação, nós caímos em si novamente, né? E esse vazio muitas vezes se manifesta. E é por isso que a gente tem visto o número de suicídio crescendo, o número, né, de prática de autolesão. É por isso que a gente tem visto suicídio como problema de saúde pública, não apenas nacional, mas a nível mundial. A Elizabeth Lucas é uma psicóloga vienense, ela traz algo muito interessante. E ela diz assim, olha, quando se perde o sentido na vida, há uma forte tendência de se buscar uma compensação desse vazio existencial. E muitas vezes se busca essa compensação no prazer. E aqui eu vou fazer um adendo, né? Um acréscimo pessoal. E o que é que eu tenho percebido hoje? As pessoas têm tentado compensar o vazio da própria vida de diversas formas. É no prazer, é no poder, né? No dinheiro, no status, no sucesso, no reconhecimento, é no sexo pelo sexo. Né? Então são muitas formas que as pessoas têm tentado compensar o vazio da própria vida. Mas Franca vai dizer assim, olha, quanto mais eu faço desses aspectos uma intenção, mais eu erro o alvo, menos eu encontro. Então, quando eu tento compensar o vazio da minha vida, fazendo do prazer, do sucesso, do dinheiro, do status, uma finalidade da minha vida, menos isso vai me trazer contentamento. Né? Não vai passar de prazeres efêmeros, prazeres vazios, prazeres muito superficiais, né, que nos trazem ali uma alegria momentânea, mas não preenche, né, aquilo que está no âmago da nossa alma, aquilo que está no íntimo do nosso coração. Não nos traz plenitude de vida. E aí ela continua dizendo o seguinte, olha, quando se há um vazio, quando se perde o sentido, busca-se uma compensação no prazer. Como o prazer ele não vai ser encontrado, a alegria não vai ser encontrada de maneira plena, isso termina piorando o nosso estado emocional. Isso termina nos levando a perder o prazer perante a própria vida. Né? E aí ela finaliza dizendo assim, olha, a vida já sem sentido, porque eu estou tentando compensar. E agora também, sem contentamento, sem prazer, ela torna-se praticamente insuportável. E isso para mim é um grande reflexo do que é o suicídio. O
O suicídio é talvez um profundo grito de desespero da alma, onde muitas vezes esse grito ele é silencioso, onde muitas vezes as pessoas não estão escutando o grito da alma de seus familiares, né? Mas é um profundo reflexo de que algo não está bem, é um profundo reflexo de que se falta ali uma razão para viver. Franco vai dizer assim, olha, não é que todo suicídio seja proveniente do vazio existencial, mas sem dúvidas, alguém que tem uma razão pela qual viver não atenta contra a própria vida. Né? Então eu acho extraordinária essa ideia do Frank. E foi a partir disso também que um dia eu recebi uma mensagem, e a mensagem era de mais um caso de uma pessoa que tinha atentado contra a própria vida. E a tendência natural das pessoas era de ali comentar, lamentando, né? Dizendo, olha, Deus conforte a família e tal. E eu estava sozinho, como estou aqui no meu escritório, e eu comecei a orar, né? A conversar com Deus, e eu disse, Deus, eu não posso mais só lamentar. Infelizmente, lamentar não muda em nada essa situação, né? Lamentar muitas vezes é até uma forma de aplacar a nossa própria consciência de forma que a gente está fazendo alguma coisa, mas na realidade isso não muda nada, né? E foi a partir daí então que eu disse, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, e eu vou fazer alguma coisa, e eu peço que o Senhor me ajude. Eu comecei a conversar com amigos, né? Conversei muito com algumas pessoas que para mim são muito especiais, né? A nossa querida Marina Lemos é uma grande amiga, uma pessoa que eu escuto muito, né? A escuto demais. E ela tem um projeto muito bonito em Ribeirão Preto de prevenção ao suicídio. E ela compartilhou comigo os detalhes desse projeto, né? Conversei com outros grandes amigos, né? O nosso querido Marcos Túlio Caldas também, né? Um amigo de Recife. E eu fui conversando com pessoas assim para ver o que é que eu poderia fazer dentro da minha realidade. E foi a partir daí então que nós criamos o Escolho Viver. O Escolho Viver é um programa que visa a promoção de encontro de sentido para a vida e a prevenção ao suicídio. Então é um programa que a gente vai, nesse ano de 2021, investir pesado no Escolho Viver. E se der certo, Renata, a gente vai desenvolver um trabalho extremamente relevante, né? Extremamente relevante de prevenção ao suicídio e muito mais do que isso. Eu acho que Frank nos traz uma grande colaboração a olhar essa realidade. A gente tem visto, por exemplo, o Setembro Amarelo, e eu sou um defensor do Setembro Amarelo, eu acho que ele é necessário, porém, eu acredito que as estratégias que estão sendo utilizadas talvez não sejam as melhores, né? O que é que eu quero dizer com isso? O Setembro Amarelo ainda está muito pautado no adoecimento, está muito pautado na depressão especialmente, né? Quando fala em Setembro Amarelo, geralmente você escuta falar só de depressão. Eu acho que esse é um grande problema, nós precisamos mais do que nunca resgatar o sentido da vida. Precisamos mais do que nunca levar as pessoas a entenderem que vale a pena dizer sim à vida apesar de tudo. Aqui eu vou repetir uma frase do meu grande mestre, professor Aloysio, né? Ele dizia assim, vale muito mais a pena se livrar da dor do que da vida. Né? Isso é uma grande verdade. Né? Eu acho que a Luísa nos deixa esse legado também, de alguém que batalhou, especialmente nesses últimos anos, para salvar vidas do suicídio. Né? Ele desenvolveu um trabalho muito relevante em algumas instituições de ensino aqui em João Pessoa, de uma clínica de prevenção ao suicídio. Né? E nós acreditávamos muito nisso. Eu lembro que depois da aula que ele ministrou para a sua turma, eu passei quase meia hora conversando com ele, né, depois que a aula acabou, e ele compartilhando os projetos agora para 2021. E eram projetos que visavam justamente isso, né, levar as pessoas a dizerem sim à vida, apesar dos aspectos trágicos da existência humana. Né? Repetindo ou parafraseando aqui a frase de Frank no livro Em Busca de Sentido. Então, o Escolho Viver ele vem com esse sonho, esse objetivo. Desenvolver um trabalho extremamente estratégico, inteligente, mas também um trabalho eficaz no acolhimento a pessoas em situação de risco e na capacitação de profissionais, que de alguma maneira também vão ser a darem a sua na salvação de vidas. Né? E nós temos como base do Escolho Viver enfim, nós nos utilizamos muito da logoterapia análise existencial porque, acima de tudo, o nosso grande objetivo é promover o encontro de sentido para a vida. É de levar as pessoas a mudarem o foco da sua vida, dos aspectos trágicos,
e a olharem para além desses aspectos, né? A compreenderem que o sol nunca deixa de brilhar, por mais densas que as nuvens estejam, né? Por mais que a tempestade seja ali grande. Eu me lembro de uma frase de uma paciente, uma intervenção que eu fiz de grupo. Essa intervenção, ela foi a base para o que nós hoje temos de intervenção no Escolha Viver, e era uma intervenção de promoção de encontro de sentido para a vida. E ela disse para mim no início de um encontro, assim, ou melhor, ao final de um encontro, ela disse assim: doutor Alisson, era um dia nublado, chuvoso aqui em João Pessoa. E ela disse mais ou menos assim: olha, depois de tanto tempo, hoje foi como se o sol voltasse a brilhar. Mas veja que coisa interessante, parece paradoxal, como o sol brilhando, se estava chovendo e nublado, não é? Mas o que é que ela estava dizendo, Renata? Hoje eu pude resgatar o sentido da minha vida. Hoje vale a pena ser vivida. Hoje eu encontrei uma razão para viver. Sabe, eu acho que Franklin nos deixa essa mensagem de esperança, né, de que mesmo em meio a momentos difíceis, a tragédias, né, mesmo em meio a grandes sofrimentos, nós podemos sim encontrar ver, nós podemos sobrepujar esse sofrimento, nós podemos transformá-lo em um triunfo pessoal, e mais do que isso, nós podemos também transformar em um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas, para ajudar outras pessoas, né? Então, Escolha Viver vem com esse objetivo, de nós levarmos essa mensagem de esperança, de sim à vida apesar de tudo, né? Ele está pautado especificamente, não apenas no tratamento, no acolhimento, à dor, ao sofrimento das pessoas, mas antes de mais nada, ele está pautado nesse profundo compromisso com esse resgate de uma razão pela qual viver, né? Esse resgate da compreensão que nós precisamos espalhar para o mundo, né? De que vale a pena dizer sim à vida apesar de tudo. Alisson, uma das questões também que eu gostaria que tu compartilhasse conosco tu falou um pouquinho no início, né? Agora com a pandemia a gente se voltou para casa, se resgatar muitos valores, né, de vivência entre família, e a gente sabe que a estrutura familiar, né, a instituição família, ela parece sendo deixada muitas vezes de lado. E o quão importante tu vê, assim, a logoterapia também trazendo para a realidade familiar, porque às vezes as pessoas, quando se ouve, né, aqui na minha região, no Rio Grande do Sul, ainda é muito pouco falado sobre a logoterapia, várias pessoas nem conhecem, mas quando se fala de logoterapia, às vezes só se associa a psicólogo, a clínica, mas a gente sabe que a logoterapia, ela pode ser, ela tem um leque de campos de atuação, e eu queria que tu comentasse um pouquinho assim a respeito desse tempo, né, sobre a família, já que a família está passando por por uma questão assim muito de perda de valores também, até mesmo de sentido, nós podemos dizer, né? Sem dúvidas, né? Você trouxe algo muito importante para nós pensarmos, né? Nesse tempo de pandemia, que é sobre as nossas relações familiares. Eu estou muito feliz, cara, feliz demais, porque a gente está desenvolvendo um projeto na Unilife chamado Life Family. E é um projeto que a gente iniciou, assim, primeira versão mais experimental. Nós montamos uma intervenção bem curta, de 5 encontros para 10 casais, né? E nós estamos no 4º encontro com esses casais. Está sendo, assim, extraordinário, cara, está sendo muito legal. E a gente tem visto, né, o quanto é necessário nós investirmos na nossa família. E realmente é algo para a gente pensar, para a gente refletir, né, nesse tempo de pandemia, porque veja que curioso e paradoxal também. A gente tem visto que nesse tempo de pandemia nós fomos, de certa forma, obrigados a estar mais tempo em casa. Mas será que as pessoas estão aproveitando esse tempo em casa para dedicar aos seus familiares? Infelizmente, o que eu tenho percebido é que não, né? Muitas vezes as pessoas continuam em casa, estão mais próximas fisicamente, mas ainda continuam distantes existencialmente, afetivamente, né? E isso é uma pena. Eu acho que Franklin nos traz também essa
esse desafio, né? Esse confronto, né? Com a nossa própria liberdade e responsabilidade no que diz respeito às nossas relações familiares, né? Porque, sem dúvida, a família é a base da sociedade. E Frankl vai dizer, por exemplo, sobre o vazio existencial, que um dos aspectos que contribuiu para o desenvolvimento do vazio existencial foi a perda das tradições. E não é que Frankl fosse um tradicionalista, não. Mas, de certa forma, as tradições, elas nos apontavam para a realização de valores. Vamos dar um exemplo. Eu morei alguns anos em uma cidade aqui do sertão da Paraíba, chamada Patos. E é uma cidade fantástica. Era muito comum em Patos você chegar no final de tarde, início da noite, você vê as pessoas, as famílias na calçada, conversando, né, na frente de casa. E, porém, na cidade grande você não enxerga mais isso, né? Vamos dar um exemplo. Na minha geração, nós brincávamos aonde? No meio da rua. Né? Nós brincávamos aí de diversas brincadeiras, de esconde-esconde, pega-pega, barra-bandeira, baleado, enfim, tantas outras brincadeiras, né? Veja, hoje as crianças brincam geralmente aonde? Cada um no seu celular, cada um no seu iPad, cada um no seu tablet. Então, algumas tradições que se tinha, elas estão sendo perdidas, né? E a gente pode fazer um paralelo disso também com a família. Por exemplo, eu sou terapeuta familiar, né? Eu tenho formação em terapia familiar sistêmica também, e gosto muito de trabalhar com família e com casais. E uma coisa que eu tenho percebido é que até mesmo, né, o sistema familiar, ele tem realmente sofrido um ataque assim, rapaz, terrível. Aquilo que muitas vezes se tinha como valores absolutos hoje está sendo relativizado. Então, muitas vezes, tradições que nós tínhamos, costumes que nós tínhamos, eles estão sendo perdidos com o tempo. Vamos dar um exemplo bem básico disso. Há 30 anos atrás, nós jantávamos aonde? Né? Todos jantávamos em casa, todos juntos, sentados à mesa. Não era assim? Hoje, como é que é o momento da refeição, muitas vezes? Né? A televisão ligada, o celular do lado. Aí a gente começa a perceber que aquilo que se tinha de valores que muitas vezes era o que nos permitia viver as relações familiares de maneira autêntica, de maneira, sabe, íntima, eles estão se perdendo com o tempo. Né? As pessoas hoje já se casam pensando o quê? Se não der certo, se separa. Então a gente começa a ver uma relativização, um relativismo, na verdade, de aspectos que outrora eram aspectos assim fundamentais, absolutos, né? E isso realmente tem trazido um impacto muito grande não apenas nas relações familiares, mas na nossa sociedade como um todo. Porque uma sociedade que tem uma família fragilizada, ela é uma sociedade fragilizada. Ao contrário, uma sociedade que tem uma boa base familiar, ela é uma sociedade forte, porque a família é o núcleo, é a base de toda e qualquer sociedade. Então, Frankl, ele nos traz até esse desafio, né, de nós olharmos para nossas relações enquanto uma grande possibilidade de realização de sentido. Né? Eu gosto muito da logoterapia, um exemplo, tem um colombiano chamado Efraim, ele vai falar sobre a diferenciação, entre outras palavras, né, falando aí sobre a autotranscendência, né? A diferenciação, de maneira bem resumida, é essa capacidade de eu compreender o valor que há em cada circunstância, mas especialmente também em cada pessoa, né? Então, o que eu tenho percebido muitas vezes, Renata, é que as pessoas têm, muitas vezes, valorizado muito mais os de fora do que os de dentro, né? As pessoas, muitas vezes, tratam bem os de fora, mas são ríspidos com os de dentro. E a gente precisa, mais do que nunca, resgatar nesse tempo de pandemia o valor da família. A gente precisa levar as pessoas a perceberem que a nossa família é o nosso maior tesouro. Eu gosto muito de falar isso, cara, muito. A minha família é o meu maior tesouro, é o meu maior bem. Não há sucesso nenhum no mundo que compense um fracasso na minha família. É por isso que nada fora minha vida com Deus vai ser prioridade além da minha família, né? Isso me leva, Renata, a realmente acreditar que vale a pena nós investirmos nas nossas relações familiares, que vale a pena nós dedicarmos tempo e tempo com qualidade, né? Que vale a pena nós
quebrarmos essa ideia que tem sido pregada de que a família é assim mesmo, se acaba hoje, amanhã você forma outra e assim vai. Casamento é assim mesmo, não é para a vida toda não, isso é coisa do passado. Ah, não, pai, o meu menino hoje se cria na escola, se cria de todo jeito. Cara, isso é uma coisa terrível para as relações familiares. Nós não podemos terceirizar os nossos papéis. Ninguém pode exercer o meu papel de pai, porque sou eu que sou o pai. Ninguém pode exercer o meu papel de marido, porque fui eu que casei com minha esposa. Né? E assim a gente tem que olhar para a nossa vida. O que é que eu tenho feito enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho? Né? Que tipo de papel eu tenho exercido? Como eu tenho exercido a minha responsabilidade, a minha liberdade nessa perspectiva? Então, o Frank, acima dele, nos confronta, né, com essa responsabilidade que nós temos de compreender o valor que há nas nossas relações familiares. Eu já vi, Renata, assim, casais chegar, por exemplo, na terapia com a relação destruída. Destruída, e logicamente com um profundo impacto na família. Mas como é extraordinário nós fazermos parte de um processo de restauração dessas relações familiares, né? De levar as pessoas a, de alguma maneira, tirarem um olhar, né, de tanta tristeza, de tanta mágoa, de tanta decepção, frustração, e de levar as pessoas a assumirem a responsabilidade que elas têm no próprio casamento, na própria família, de ver as pessoas vivendo o valor do perdão, de se permitindo perdoar e também de tendo a coragem de pedir perdão. E isso é extraordinário, isso é fantástico, cara. E eu acho que nesse tempo de pandemia é um tempo que a gente precisa também, né, resgatar o valor das famílias, das relações familiares e de levar as pessoas a entender, olha, não há coisa melhor do que nós resolvermos os nossos problemas de casa e de nós resgatarmos o valor da nossa família, do que nós tentarmos resolver aquilo que é de casa, fora de casa. O que é que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que está pensando que a solução para os problemas que tem em casa é arrumar outra casa. Não sei se você entende dizer. Né? Mas tem muitos homens, por exemplo, que passam por crises no casamento e dizem, eu não gosto dessa mulher, eu vou procurar uma mulher melhor. Eu me lembro que eu atendi uma pessoa uma vez, um homem, né, que ele trouxe justamente esse discurso. Minha mulher é muito complicada e não aguento mais. E aí eu comecei a dialogar com ele, né? E ele estava muito focado só nos problemas da esposa e tal. E aí eu disse, é mesmo, eu comecei a dialogar com ele. E eu disse, tá, e como é para você essa questão disso? Eu não aguento mais, Alisson. Realmente a minha mulher é assim, assado, tudo mais, e eu acho que eu vou arrumar outra mulher. Eu disse, é mesmo? Eu disse, é. Então vamos fazer o seguinte, você vai arrumar outra mulher? Eu disse, vou arrumar outra mulher. E eu disse, você vai arrumar outra mulher, então, que não tem nenhum problema. Ele disse, vou arrumar. Eu disse, não, nenhum problema não. Ela vai ter problema. Eu disse, não, como é assim? Você vai deixar uma mulher que tem problema para arrumar outra mulher que tem problema? Aí ele ficou pensando, mas são outros problemas. Mas veja, eu estou trazendo esse caso só para exemplificar assim, o quanto vale a pena, Renata, nós enfrentarmos a realidade da nossa vida em vez de fugirmos dela. Quanto vale a pena nós nos permitirmos olhar o espelho da nossa própria existência no lugar do espelho da aparência. Né? O que é que eu quero dizer com isso? É que vale muito mais a pena eu olhar para a realidade da minha vida, de compreender quem eu sou dentro desse contexto, o que é que eu tenho feito, qual é o meu papel, aquilo que a vida espera de mim ou o que Deus espera de mim, e muito mais assumir a responsabilidade por transformar aquilo que eu tenho vivido, né? Do que efetivamente fugir dessa realidade, encontrando um bode expiatório, encontrando ali um atalho, um escape. É por isso que nós temos visto pessoas hoje que têm se frustrado, que têm sofrido, né? Mas, enfim, eu acho que a logoterapia também nos traz essa grande mensagem de esperança, né? De que a nossa família tem um grande valor e a gente precisa resgatar o valor da nossa família. E nesse tempo, né, Alisson, como é importante o autotranscender que a logoterapia traz no sentido de sair de si, né, de não olhar tanto para si para que possa se doar para o outro, porque na questão familiar, às vezes se foca somente no individual, né, ou o esposo quer sair de casa, ou a esposa e os filhos. Como vai ficar essa próxima geração, né, como
a gente conversou, como eu havia comentado. Antigamente, as famílias tinham mais tradição, era passado valores do pai, do avô, para o filho, para o neto. E hoje já, com tanto casa, descasa, isso já não se passa mais. Então, como que está vindo essa nova geração, né? Essas crianças aí que estão nascendo, totalmente, digamos, sem saber muitas vezes quem elas são, a identidade delas, porque a gente sabe que a primeira pessoas que geram isso é a nossa família, né? E a logoterapia, ela pode também auxiliar muito nesse ponto, pelo fato do autotranscender. Então, para as pessoas que são mais maduras, né, pais, responsáveis, o quanto é importante isso de também pensar nessa próxima geração, né? Porque eles que são o presente e o futuro desse tempo, né? Com certeza, né? Eu queria, assim, Renata, aproveitar, veja, como nós estamos, vamos dar um exemplo, eu estou no meu perfil pessoal, não um perfil institucional. Eu me vejo, assim, com mais liberdade de falar também de maneira mais pessoal, né? E não falar apenas a partir da logoterapia. Mas sabe uma coisa que eu acho, assim, que, inclusive, nós tivemos ontem à noite a reunião do Life Family, né, com os casais. E ontem foi algo que nós compartilhamos, que nós dialogamos, né? O quanto um valor, por exemplo, que muitas vezes está sendo deixado de lado é a vivência da nossa espiritualidade, né? E isso tem impacto direto nas nossas relações familiares, isso tem um grande impacto nos nossos filhos, enfim. Né? Você falou aí da autotranscendência, né? Que é essa capacidade que o ser humano tem de sair de si em direção a algo ou alguém. E realmente esse é um grande desafio de nós sairmos, né, de um egocentrismo e de nós efetivamente vivermos uma autotranscendência. De nós deixarmos a intenção para a nossa autorrealização, de nós intencionarmos a autotranscendência. Né? Isso é realmente extraordinário. Frankl vai trazer a ideia de que na verdade, a autorrealização ela é uma consequência, é um efeito colateral da autotranscendência. E o que é que a gente pode fazer um paralelo disso para as nossas relações? Tudo, cara, tudo. Porque, veja, eu não me casei para ser feliz. Eu me casei para fazer a minha esposa a mulher mais feliz do mundo. E vendo-a feliz, consequentemente, eu me sinto profundamente realizado. Isso é a essência de uma autotranscendência, né? É compreender a vida enquanto um caráter de missão. É olhar para a vida não a partir daquilo que a vida pode me dar, do que eu posso receber, não. É muito mais a partir daquilo que eu tenho enquanto possibilidade de realização. Aquilo que eu tenho enquanto, o que Frankl eu falo de caráter de unicidade. Isso é aquilo que só eu posso realizar. E mais ninguém. Então aquilo que você pode realizar, ninguém pode fazer por você. Porque é sempre um chamado individual, é um chamado pessoal. E dentro dessa perspectiva, Renata, eu acho que tem um aspecto que tem um impacto direto nas nossas relações familiares, e aqui falando, repito, de uma maneira muito pessoal, não falando a partir da logoterapia propriamente dita, mas eu acho que mais do que nunca, nesse tempo de pandemia, é um tempo que nós precisamos olhar para a nossa vida com Deus, né? Eu vi pessoas desesperadas e que puderam encontrar em Deus paz para a sua alma. A palavra de Deus, né, a Bíblia nos traz no livro de Filipenses, no capítulo 4. Né, o apóstolo Paulo, então, na sua carta à igreja de Filipos, diz assim, olha, em Cristo nós podemos lançar com orações e súplicas, né, todas as nossas inquietações. E Ele pode nos dar a paz que excede a todo entendimento. Né? E realmente a gente tem vivido um tempo onde as pessoas têm perdido a paz, onde as pessoas têm vivido em guerra. Seja em guerra com quem está perto, seja em guerra com ela mesma. Né? Então, as pessoas têm clamado por essa paz. Né? E eu acho que a gente não pode deixar de falar, já que eu estou tendo essa oportunidade aqui de falar não institucionalmente, mas de maneira pessoal, eu não poderia deixar de falar, cara, que esse tempo de pandemia é um tempo para nós também abrirmos o nosso coração, né, para buscarmos mais a Deus. Ontem eu compartilhei isso com os casais, né, o quanto a nossa vida com Deus, ela tem um profundo
impacto em todas as áreas da nossa vida. O quanto reflete na nossa relação conjugal, o quanto isso se reflete na nossa vida com os nossos filhos, o quanto isso se reflete na nossa relação com amigos, na nossa relação profissional. Então, falando, repito, de uma maneira muito pessoal, compreender a vida enquanto um caráter de missão é acima de tudo, compreender qual é o propósito de Deus para a minha vida, é entender que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Isso é extraordinário, cara, né? É olhar para trás, como ele diz, tem um texto que diz, gosto de trazer à memória aquilo que me traz esperança, mas é também olhar para frente com profundo otimismo, na certeza de que não são as circunstâncias que vão nos determinar, ao contrário, né? Se algo tem acontecido que a gente não pode mudar, ou é porque nós precisamos ser trabalhados, ou é porque Deus tem algo ainda a nos ensinar com tudo aquilo que temos vivido. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que esse tempo de pandemia é um tempo oportuno demais para a gente resgatar esses valores. Os valores da nossa família, os valores em relação ao nosso trabalho, de nós nos reinventarmos e não simplesmente chorarmos as nossas perdas, né, de nós enfrentarmos com bravura, de usarmos a nossa resiliência, mas, acima de tudo, não podemos deixar de dizer aqui que eu acredito plenamente nisso, repito, falando de uma forma pessoal, que há um Deus que é o maior interessado na nossa vida. Há um Deus que nos ama, cara, de maneira assim extraordinária. Há um Deus que contempla o nosso sofrimento, que contempla a nossa dor e que muitas vezes está só ali, ó, de mão estendida. O problema é que muitas vezes a gente está tão fechado em si mesmo, a gente está tão atordoado com aquilo que a gente tem vivido, que nós muitas vezes fechamos os olhos para tudo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Exatamente. E nesse tempo, né, Alisson, mais do que nunca, eu sempre gosto de pontuar a questão da solitude. Isso é muito importante para poder fazer esse resgate da autotranscendência e até mesmo aperfeiçoar o relacionamento com Deus, né? Então, isso que tu trouxe é algo bem, bem profundo e mais do que nunca necessário nesse período, né? Que foi para a gente parar tudo e refletir sobre quem somos, que eram perguntas que Frankl fazia, né? Para que isso? Por que estou aqui? Desde menininho. Então, são questões que mais do que nunca a gente está vendo que está vindo à tona e que é o tempo da logoterapia crescer. E como a logoterapia trabalha com esse foco de missão, a minha missão mesmo é essa, né? Fazer a logoterapia crescer, principalmente aqui no meu estado, que foi uma das coisas que eu sofri muito no tempo da minha graduação, por não ter, quando se ouvir falar, foi assim só por um professor, que era da fenomenologia, mas não em sala de aula, foi algo particular. Então, é isso que é importante, a gente também levar a logoterapia para dentro das universidades, porque também dentro das próprias universidades a gente sabe que às vezes tem muitos jovens que entram e que não tem nenhum sentido, né? Estão entrando porque o mercado exige, porque precisa fazer uma graduação, mas não se tem esse caráter de missão. Então, o quanto é importante a gente levar a logoterapia aí para dentro das instituições. E que bom que tem a Unilife aí, que está crescendo, já está indo para a 6ª turma, né, com esse intuito de levantar mais logoterapeutas. E olha, ano que vem país, né? Tem projetos que nunca vistos no Brasil, viu? E se der certo um que a gente está trabalhando e vai dar, rapaz, vai ser uma coisa assim, olha, nunca vista, acho que no mundo, viu? Dentro da logoterapia. Projetos muito ousados, mas que tem esse objetivo, né, Renata? De oferecer às pessoas a oportunidade de conhecerem a logoterapia. Eu acho que o pensamento de Frankl ele é muito necessário para os dias atuais, né? Porque quando a gente conhece a logoterapia, nós somos afetados profundamente por ela, né? E ela nos confronta com quem nós somos, não apenas com quem nós somos, mas com quem nós devemos ser. É a noodinâmica que Frankl fala, né? Então a gente tem realmente trabalhado arduamente, dia após dia, incansavelmente, né? Para oferecer um serviço com excelência, mas acima de tudo para dar oportunidade às pessoas.
né, de que elas tenham acesso a esse conteúdo, que elas paguem de forma justa, né, sem pagar de maneira exacerbada. Tá quase caindo, eu vou fechar, vou salvar e eu já volto para a gente se despedir, pode ser? Pode sim. 9 segundos aqui.